Não, a todos os presentes, estamos a um café da manhã com todos os presentes, com a família Rodrigues. E não poderia deixar de faltar hoje com a ilustríssima presença da senhora Rejane. Após 5 meses de viagem, visitando a mãe no Maranhão, ela está de volta no café da manhã com a família Rodrigues. Estamos aí com o seu Esdras Vinícius e aí estamos também com a presença do senhor Iaron. Uma ligação. Iaron presente aqui, está conosco com o senhor Atos Baruch, e também com a ilustríssima senhora Rosa, que é a mãe da Rejane, recuperou da saúde e veio para o Rio de Janeiro para ficar alguns dias, talvez até o fim do mês. Aí está a família Rodrigues e eu que falo com todos os senhores. Vamos falar não com a senhora Rejane, mas vamos falar com o senhor Iaron. Senhor Iaron, quais são as novidades dessa semana, desse Shabat? Pode nos contar alguma coisa aí? Essa semana foi ótima. Recebemos a mamãe muito bem. E estava com muita saudade da mamãe. Muito bom. E o que mais? Sobre sábado 25, que eu vou falar o seguinte: a gente deve se livrar da vergonha e da derrota, porque... deixa eu recapitular. Devemos se livrar da vergonha e da derrota, porque o Eterno, na época, ele disse o seguinte, que... Tentando lembrar... Pode falar tranquilamente, senhor, mas aí o Eterno nos livra da vergonha e da derrota e nos exalta, certo? É assim. Um momento que a gente é justo, muito obrigado. E o seu slogan, o slogan tradicional? Uma boa vida e um bom Shabat. Uma boa vida e um bom Shabat. O café tá bom? Sim. Um bom descanso, um ótimo café, o importante é que você está vivo. E o senhor Atos Baruch, você um ótimo dia. Senhora Rosa, bom dia. A senhora é a mãe da Rejane? Sou. A senhora quer mandar um beijo pra Rejane? Olha, já tá aqui do lado. Sim, a gente manda um beijo pra Rejane do futuro. Ah, tá. Um beijo. E eu tô muito feliz porque tô aqui revendo os netos, né? Que há 8 anos eu não via. E agora encontrei aqui esses rapazes aqui, esses jovens. Eles cresceram bastante. Cresceram muito. Senhora Rosa, é um prazer a senhora estar no café da manhã conosco. Fique à vontade, tudo bem? Tá bem. Nada. Mas quer mandar algum recado a mais? Quer falar mais alguma coisa? Não, só que estou muito bem, graças a Deus. O que eu tenho que é só agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, né? De mais uma vez estar aqui, né? Viajando, visitando minhas filhas. Já visitei a outra Brasília. Tonha, né? Vou retornar agora no final do mês, depois eu vou para casa. Ótimo, então muito obrigado. Um ótimo café e fique bem à vontade, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, senhora Rosa. Eu vou deixar a Rejane por final. Vou falar agora não com o senhor Esdras Vinícius, mas com o senhor Atos Baruch. Atos Baruch, me conta essa história, o que está acontecendo com o Brasil? Bom dia a todos, Shabbat Shalom. A gente, semana passada, a gente encerrou o arco de toda a história de Dom Pedro I. Agora a gente vai começar com o Dom Pedro II, o segundo reinado, né? Mas os professores de história sempre criticam o Dom Pedro II por ele ter essas atitudes. Tipo, o Dom Pedro II sempre foi um homem muito gentil, muito honesto e culto também, entende? Aí ele é muito criticado por isso pelos historiadores, principalmente professores de escola. Mas vamos começar a nossa história a partir do Dom Pedro II. Depois, quando Dom Pedro I foi para Portugal para tirar o irmão dele do poder, porque ele tomou o poder à força, ele deu um golpe de estado, o Dom Miguel em Portugal. O Dom Pedro I tinha pedido ao Bonifácio o seguinte, para ele educar o filho dele, ser o tutor dele. O Bonifácio poderia muito bem dizer não. Mas ele via uma esperança no Pedro II, já que o Pedro I teve algumas atitudes não muito boas, como o seu primeiro reinado, com o segundo reinado, com o Pedro II, poderia ser diferente. Mas isso ocorreu por 2 anos, o José Bonifácio só deixou ele como tutor por 2 anos, porque depois desses 2 anos, ele ensinou as bases dos idiomas, e o José Bonifácio falava 11, e o Dom Pedro II chegou a falar 16 idiomas. Entende? E ele começou a ensinar várias
bases da vida, como astronomia, botânica e entre outros. Mas, porém, depois de 2 anos, o Bonifácio ele começou a ser acusado por ele falar que o Dom Pedro II estava começando a ser um selvagem e começou a ser acusado que o Dom Pedro II estava fugindo das normas que deveriam ser tratadas dentro da era. Então, tipo, essas acusações fizeram que o José Bonifácio perdesse o cargo de tutor de Dom Pedro II. Aí depois, essas acusações foram do cara chamado Diego Feijó. Ele virou depois o sucessor de José Bonifácio para ser o tutor de Dom Pedro II. Só que ele acusava bastante o José Bonifácio. Poderia falar que ele era irresponsável, poderia falar que ele saiu do poder porque ele saiu como primeiro-ministro, sendo que não foi ele que saiu. Quer dizer, ele saiu, mas tinha seus motivos também. Enfim. E ele começou, depois quando ele saiu do cargo de tutor, ele começou a ficar doente, começou a ter problema no estômago, o José Bonifácio. E ele começou a ficar muito mal por isso, mal de saúde, começou a ter bastante convulsões. Aí ele ficou numa casa, bem no interior do país, com a sua esposa. E é isso, a gente vai continuar agora só semana que vem. Mas agora é o primeiro arco de Dom Pedro II agora dessa história até agora. Então, Dom Pedro II, ele construiu de pedacinho em pedacinho o nosso país, certo? Pedacinho em pedacinho. O grande mentor que construiu o Império foi o Dom Pedro I, obviamente, mas quem começou foi o José Bonifácio. Quem deu a continuidade, certo? Isso. Muito obrigado, senhor Atos Baruch. Um bom café da manhã. Saudade da mamãe? Saudade. Muita saudade? Sim. 5 meses sem mamãe? E aí, senhora mamãe, ficou 5 meses sem filho? Quer dar somente um spoiler rapidinho? Como é que é ficar sem filho durante 5 meses? Olá, bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Então, foram 5 meses de distanciamento, né? Foi uma coisa muito boa, assim, uma experiência muito boa, não tenho o que reclamar, foi uma viagem ótima. Revi pessoas que eu não via há muitos anos mesmo. Estive com minha mãe esse tempo todo, ainda estou com ela, e para mim está sendo um privilégio muito grande estar com minha mãezinha. Ficar sem filhos para mim foi uma das coisas mais difíceis, né? Que acho que eu nunca passei tanto tempo assim longe deles, e encontrei os meninões assim grandões quando eu retornei. É isso, foi bem difícil, mas foi bom. Foi bom também, tanto para eles quanto para mim. Tem só alguns detalhes assim, que a casa ficou bem assim... Organizada. Não tão organizada, não tão limpa, mas eu já tô terminando de limpar. Eu tô organizando, tô dando o meu jeitinho, toque feminino, né? Ela ficou bem masculinizada, a casa, né, ué? Não ficou nada assim, parecendo que tinha Bem uma... prática. Ficou bem eficiente pra eles, mas com o meu toque já tá voltando ao normal. E é isso, foi uma experiência boa pra família. Muito bom, senhora Regiane, muito obrigado. Eu já volto na segunda parte da Regiane falando um pouco de Torá. Ou você esqueceu o que é Torá? Não esqueceu o que é Torá? Você ainda se lembra? Claro. Muito bom. Senhor Hertas Venício, essa política brasileira que já vi que Canadá a gente nunca mais vai ser, né? Seremos agora o Brasil, um Brasil potência. Será possível? Bom, Shabbat Shalom a todos. Né? Shalom. Semana muito boa. Ainda mais que a mãe está aqui agora conosco. E o Madra? Muito tempo, né? Mas bom. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, o grande acontecimento, vamos dizer assim, da semana, a gente pode dizer que é o quê? Vocês conhecem muito bem o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, que é o que comanda as eleições, comandado também pelo ministro Fachin. E o que aconteceu? Os militares eles querem fazer contagem nas eleições, quando tiver as eleições agora, finalzinho do ano, junto com o TSE. Eles digamos que estão fazendo assim, estão acampando, entre muitas aspas, na frente do TSE e falar, quando chegar a contagem, vai contar junto com vocês, né? E assim, obviamente, o Fachin tá irritado com isso, tá todo mundo, só que é aquilo. O poder judiciário, ele é um poder muito forte, mas ele não é tanto comparado com o poder militar, que é militar, é arma, é fogo, entendeu?
Vamos ver no que isso vai suceder, mas ao que dá a entender, os militares eles querem contar os votos junto com o TSE, né? Só que o TSE não quer, por algum motivo meio óbvio, né? Vamos por assim dizer. Acho que esse outro caso também que foi levantado a pauta de novo essa semana foi daquele caso da mulher que foi abusada na sala de parto, né, recente. O que aconteceu? Abriu o debate de novo sobre a questão da castração química, né? Porque é o mínimo que se dá para se fazer com uma pessoa desse tipo, né? Porque tipo, a pessoa abusa e depois ela vai ser solta por bom comportamento ou coisa do tipo, fica na saída isolada porque senão ela apanha, ou seja, a gente devia fazer como num país sério, castrar a pessoa. É uma questão de, nossa, crueldade não é crueldade, pensa na vítima, entendeu? Se colocar no lugar do outro ninguém quer, mas na hora de defender quem fez a atrocidade quer. É impressionante. Bom, no geral é isso, uma semana assim, relativamente tranquila, mas muito grande. Mas assim, o grande ponto que dá pra se dizer assim, triste mesmo, foi a morte do Dom Luiz Gastão, né, que é o descendente direto do Dom Pedro II, do primeiro, da Princesa Isabel. Seria o nosso rei. Ele seria o atual rei do Brasil, Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança. Ele faleceu ontem, estava já internado, acho que faz 83, se não me engano. E ele, assim, foi uma pessoa muito culta a vida toda, tinha porte, você vê qualquer entrevista dele, você vê como é impressionante a notoriedade que ele tem, a presença num vídeo que ele consegue trazer. É impressionante, né? Mas, bom, agora a chefia da Casa Imperial Brasileira, ela passa para o Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. Sim, aceitável. Ele vai aceitar, ele não tem essa opção de recusar. E, bom, é isso. Infelizmente ele faleceu, mas ele já estava bem idoso, né? Ele viveu uma vida, digamos assim, boa, porque ele conseguiu pelo menos retornar, né? Foi a geração dele que conseguiu retornar para o Brasil. Ele e vários irmãos, né? Porque ele tem vários irmãos. Se não me engano, acho que são 7, né? Ou seja, é uma coisa que é lamentável, né? O grande, assim, uma pessoa muito culta, muito querida por muitos, que infelizmente faleceu. Mas ele deixou, digamos assim, não vou dizer um legado, mas vou dizer uma fagulha. Ele riscou um fósforo, né? Ou seja, veremos o que acontecerá no grande futuro que nos aguarda. Bom, Éder, obrigado pela confirmação e pela liberdade política de expressão que nós temos. Certo? Obrigado. Bom, muito obrigado aí, senhor Éder, pelos comentários. E aí estamos a senhora Rejane. Senhora Rejane, como foi a semana? Eu sei que foi ótimo. Mas me fale um pouco da Torá. Tem alguma coisa da Torá da semana? Sim, é para Balak. Bom, a semana foi muito boa, né? Apesar de ter chegado bastante cansaço de viagem. Tirei aí uns 2 dias de repouso. E aí a semana começa a rotina a ficar normal na nossa família, aqui na nossa casa. Tem algumas novidades muito boas, né? E tem essa do Dom Gastão que o Esdras acabou falando, realmente é uma perda para o país, né? Assim, até porque o nosso país ele é um país democrático, mas com necessidade imperial. Seria importante o brasileiro entender que é necessário termos um imperador, seria bem necessário. Mas não é possível agora por conta da política como ela anda. Mas sobre a porção, né? Tem uma questão da porção que é Balak. Para quem não conhece, Balak era aquele rei que tinha muita inveja do povo israelita no deserto. E ele contratou Bilã. Eu não lembro o nome dele em português, mas é Balaão em português, mas no hebraico é Bilã. Bilã, ele era aquele feiticeiro super famoso no mundo ali antigo, porque as coisas realmente aconteciam. Ele falava mesmo com o Eterno, ele era, tipo assim, tinha o bom e o mal, Darth Vader e o Luke. E o Luke. E era o Moisés e o Bilã. Moshe e Bilã, eles, tipo assim, meio que na questão espiritual eles competiam. Eles tinham esse contato com o Eterno. Porém, um praticava as coisas boas e o outro praticava coisas não muito boas, né? E aí ele, pela fama dele, ele trazia cura, ele trazia fertilidade, bênçãos de fertilidade. E as pessoas davam muito crédito para Bilã. E nisso Balak então pensou, bom, já que Bilã é tão poderoso quanto Moshe, por que não
usá-lo para amaldiçoar esse povo que está vencendo batalha, esse povo que vai conquistar uma terra que eu tenho desejo também. E aí contratou. E aí é dito que quando ele leva, quando o Bilam está indo para amaldiçoar o povo, o animal fala com ele. Mas a fala é tão simples assim, mas mesmo assim algo muito assim, vamos dizer assim, né, na situação ali, icônica, né? Porque não é normal um animal falar. E o animal trava, porque o animal viu um anjo com uma espada. E o animal não dá mais um único passo e Bilam começa a bater muito no animal, maltratar mesmo o animal. E o burrinho, né, a mula, fala: por que tá me batendo? Por que você me bate? Ela não falou nada mais além disso. E aí ele toma um susto e percebe que realmente estava ultrapassando os limites de bater no animal. E aí ele percebe que havia um anjo ali com a espada e o anjo o proíbe de passar por aquele caminho. E aí, conforme a história se desenrola, é dito lá que o anjo matou o animal, mas tem um porquê que ele matou o animal, para que não virasse mais um símbolo de idolatria, porque a idolatria nesse período estava competindo muito, né? Era muito forte. E aí ele consegue chegar até um alto, né? Um local muito alto com Balaque depois, para amaldiçoar o povo. E aí ele tenta 3 vezes. Na primeira vez ele não consegue, ele só abençoa o povo. Na segunda vez ele vai para um lugar mais alto e Balaque manda ele amaldiçoar o povo e ele não amaldiçoa, ele abençoa. Essa questão da fala, da bênção, né? O Hafetz Haim, que é muito grande, muito gigante, né? Esse tratado, ele fala o seguinte, que quando a gente cuida da nossa fala, as bênçãos se aproximam da gente, né? Então, quando a gente descuida, maldições nos rodeiam. E o Eterno, o Bilam, apesar de ser um feiticeiro, de ser um cara, né, ele, assim, que não gostava muito dos costumes israelenses, ele falava com o Eterno constantemente. Ele estudava a Torá, ele era um homem assim que o Eterno se comunicava com ele em sonhos, sempre em sonho. O Eterno só falava com ele em sonho, ao contrário de Moshe. O Eterno falava com Moshe, que é o Moisés, assim, no tete a tete, né? Seria, não havia, o Moisés não... Estamos voltando, e aí, senhora Regiane, dê aquela continuidade. Sonhos, né? Essa questão que o Eterno falava com Bilam em sonho era interessante, porque assim, no hebraico, o sonho é considerado uma janela, e a palavra sonho com paz, elas são bem parecidas, né? No hebraico, paz é shalom e janela é halom. A pronúncia é muito aproximada, até a pronúncia é parecida e a escrita também é muito parecida. E isso tem uma explicação rabínica no Talmud muito interessante, que todas as vezes que a gente alcança essa paz do sonho, né? A gente alcança essa paz no sonho, o Eterno, a gente tem uma oportunidade de que o Eterno nos dê um sinal, nos dê vamos dizer assim, uma informação para que a gente se cuide no futuro, para que a gente cuide da nossa fala, para que a gente cuide do nosso corpo, da nossa família. Então assim, vamos ficar atentos aos sonhos, né? E a nossa fala, porque sobre a fala tem o poder da bênção e da maldição. Então, assim, por que o Bilam foi solicitado? Por a questão da fala, ele falava muito bem. Nós temos essa responsabilidade com as gerações do futuro, né, sobre essa questão da fala. Então, tenha cuidado com a sua voz, tenha cuidado sobre o que você fala, com quem você fala, para que você não traga maldições para terceiros e nem para a sua própria vida. No mais, tenha uma boa vida, tenha uma boa semana, que o Eterno abençoe a sua casa, a sua família. E não se esqueça de estudar para Shá, é importante. E comentar com a sua família, né, na mesa do Shabbat, como o Moremica sempre fala. É isso. Shavua Tov, é um prazer estar aqui de volta. Shavua Tov, obrigado pela presença. Espero que o próximo Shabbat a senhora esteja aqui também. Com certeza. E eu vou dar uma palavrinha. Não deixaremos faltar. Não deixaremos faltar. E falarei agora um pouquinho com o senhor. O senhor Atos Baruch, segura a tela para mim, por favor, pausa. Dei pausa. E continuando aqui, estamos com vocês no Shabbat Shalom, como todos já falaram. Bom, Taná, estamos entrando no livro dos Juízes, dando aquela explanação inicial do livro de Juízes. Juízes tem a finalidade, uma coisa dada pelo próprio Eterno, que
a estrutura de um governo de um país não era para intervir diretamente na vida do povo, da população em si, da pessoa como indivíduo, mas sim trazer segurança. A função do juiz era julgar as causas e manter a segurança interna dentro de um país. Então, a existência do rol dos juízes era para julgar causas referentes a que colocava em risco a segurança, tanto do indivíduo, mas principalmente da sociedade, mas não para intervir na questão de vendas, preços ou até mesmo comportamentos sociais. A regulagem do comportamento social se dava basicamente por um critério. Existia uma lei, você obedecia a essa lei, manteria a ordem social e os julgamentos referentes à segurança ficaria cabível aos juízes. Então, por isso era constituído a equipe de juízes, livro de juízes, é esse que vamos falar passo a passo a cada Shabat aí, que é o livro de Taná. Então, o livro de juízes é importante para a formação do Estado de Israel. Nessa época não há religião judaica, ainda existe um estilo de vida referente ao estilo de vida hebraica, um estilo de vida monoteísta. O judaísmo, o judeu em si, vai existir lá na frente, na época de Esdras, que ainda vai regulamentar a questão da religião, e aí vamos falar mais detalhado sobre esse assunto. O importante é que venhamos a ter um único só Deus. Meu copo não está aqui, mas venhamos a ter, aqui está, meu copo. Venhamos a ter um único só Deus e uma única só fé sem intermediários. Isso é uma vida com estilo. No mais, a todos aí um ótimo Shabbat e um bom descanso. Shalom!